Carolina Verde, sou diretora de treinamento e desenvolvimento da CIRP. Quero dar as boas-vindas para vocês que estão nos acompanhando na nossa quarta live da Academia CIRP. Fico muito feliz em saber que a CIRP não parou, que continua a todo vapor, levando conhecimento, levando informações, levando capacitações para os nossos associados. A Academia tem um calendário amplo, desde o início do ano passado para 2020, e nós estamos realizando todos os eventos da forma online. Isso é muito interessante, porque antigamente, quando a gente pensava no evento online, a gente não acreditava que o evento poderia dar certo, que o evento poderia levar conteúdo, que o evento poderia ser efetivo. E estamos vendo que sim, é possível, é efetivo e todo mundo ganha muito com isso. E hoje estamos aí na nossa quarta live. Quero agradecer ao Carlos Ferrari por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Hoje o tema da palestra é Onde sua empresa quer chegar? Planejamento estratégico, a importância de planejar. Nossa, que tema importante, né? Hoje, mais do que nunca. Carlos é CEO na C Ferrari Consultoria, consultor de empresas Thomson, fundador da Ferrari Sistemas e RPC Coach, analista comportamental, líder training e líder coach. Carlos, muito obrigada e convido vocês todos a acompanharem todos os eventos da CIRP e estarem conosco nos nossos próximos eventos. Boa noite. Olá pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês na CIRP, através da Academia da CIRP. Essa live, na verdade, ela era para ser uma palestra presencial, lá na Distrital Norte, né, da CIRP, mas com a pandemia e as mudanças que nós tivemos no nosso cenário, então viramos uma live, né? Não tenho muita prática com lives, eu vou deixar bem claro para vocês, então espero que vocês me perdoem por algum erro, alguma coisa que eu cometi aqui. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa noite, né? E parabenizar vocês para ouvir uma coisa muito interessante, uma coisa muito de momento que nós vamos falar hoje, que é sobre o planejamento estratégico. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, espero que vocês anotem qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vai colocando aí, que o pessoal depois me passa e eu vou responder a todas as perguntas de vocês. Então, aonde a sua empresa quer chegar? Essa é a pergunta que vocês devem responder, vocês que são empresários, né, que têm aí os seus negócios. Aonde é que a sua empresa quer chegar? E no final dessa apresentação, vocês vão entender o significado dessa pergunta tão poderosa. Eu sou Carlos Ferrari, eu ajudo gestores e líderes a atingirem os objetivos das suas empresas, evitando com isso que se frustrem e percam mercado para os seus concorrentes. Eu sou consultor empresarial, sou coach, analista de sistema, analista comportamental, fundador da Ferrari Sistemas, do IRPC, Instituto Rio Preto de Coach, da C Ferrari Consultorias, e sou criador do seminário masterleader.com. E a palestra de hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Eu acredito que todos vocês já assistiram Alice no País das Maravilhas, uma coisa bem atual para os dias de hoje. Então, o que ela teve, qual foi o diálogo que ela teve com o Gato de Botas nessa cena aqui, onde ela pergunta para ele qual é o caminho que ela deve seguir. E aí ele então pergunta para ela para onde ela quer ir. E com tantas opções de caminhos que ela tem na frente dela, ela fala para ele que ela não sabe realmente onde que ela quer ir. E aí então ele diz para ela que, já que ela não sabe para onde ela vai, qualquer caminho que ela seguir serve. E a vida é exatamente assim. Então a gente precisa saber exatamente o que a gente quer, aonde que a gente quer ir. E para isso a gente precisa também saber aonde a gente está. Não é verdade? E o planejamento estratégico, mais do que nunca, ele é uma arma poderosíssima para o sucesso de uma empresa. E nesses dias atuais, com esses problemas, essa pandemia que a gente está vivendo, mundial, não é uma coisa só daqui,
Todo mundo está se adaptando, todo mundo está se planejando para que consiga resultados melhores nos seus negócios, na sua vida pessoal, de uma forma geral. O planejamento estratégico, ele funciona como um GPS. Então, como é que o GPS funciona? Você joga lá no GPS um destino, um lugar onde você quer ir. E você não sabe ir nesse lugar ainda. Então, por isso, você utiliza o GPS. O GPS, então, ele traça uma rota para você. E essa rota, ele vai seguir por alguns caminhos, né? Ele vai escolher sempre o melhor caminho para que você chegue no seu objetivo final. Só que, naquele dia, especificamente naquele dia, acontece um acidente, ou um acidente de veículo, ou um buraco que aconteceu na via, uma reforma, e eles interditam uma das ruas que você ia passar. Então, quando você vê esse obstáculo, você automaticamente desvia a sua rota. Você vai sair antes para um outro lugar, e o que o GPS vai fazer? Ele vai recalcular a rota para você. E quando ele recalcula essa rota para você, ele vai te dar o mesmo caminho, o mesmo destino que você colocou no início do GPS, só que ele vai seguir um caminho diferente, porque existia uma obstrução no meio do caminho ali. E o planejamento estratégico é exatamente isso, gente. Não tem mudança nenhuma. Você traça o seu planejamento, faz o seu planejamento estratégico. A sua empresa tem um objetivo, que nós vamos falar dele já já. E no meio do caminho, às vezes acontece uma pandemia. Quem esperava acontecer uma pandemia? Mas o seu destino continua lá. Você vai ter que mudar a rota, você vai ter que alterar a rota, mas você vai chegar aonde você tinha planejado. Pensa assim comigo, como que a sua empresa começou? Lá atrás, quando você montou, né, ou tão logo você montou a sua empresa, vamos pensar que você fosse um tosador. E aí você foi aprendendo a profissão, ficando craque nisso, e com o aprendizado que você teve, você decidiu montar uma empresa. O que um tosador de cachorros vai montar? Naturalmente um pet shop, não é verdade? Ó, até já está ali no balcão atendendo as clientelas dele. Quando você é um bom padeiro, sabe fazer pão, sabe fazer doce, sabe fazer bolo, você quer montar um negócio para você, você monta então o quê? Uma padaria, não é verdade? E se você for um mecânico, um bom mecânico, conhece os carros, sabe todos os defeitos, os equipamentos, aquela coisa toda, você vai lá então e monta uma oficina para você. Só que acontece o seguinte, vamos ver isso aqui. Essa palavrinha chamada gestão, ela é uma palavrinha pequena, mas muito importante em qualquer tipo de negócio. Então, quando você vai montar, por exemplo, um pet shop, você compra todas as ferramentas que você precisa para tosar um cachorro. Então, você compra tesoura, aquela maquininha lá de tosar, você compra o secador para secar o cachorro, né? Aquelas coisas todas. Monta lá uma banheira para você dar banho no cachorro, não é assim? Se você é um mecânico, você compra o elevador para erguer o carro, você compra as ferramentas para abrir o motor ali, fazer aquelas coisas todas. Se você é um padeiro, vai montar uma padaria, você compra o forno, você compra a batedeira para fazer os bolos, as formas, etc. e tal. Então, toda a parte operacional do seu negócio, você planejou. Senão, você não conseguiria abrir. Como é que você vai abrir, por exemplo, um pet shop sem a maquininha de tosar um cachorro? Não dá, não é? Então, você fez um planejamento ali, mas fez um planejamento do quê? Da parte operacional do seu negócio. E a gestão desse negócio, ela é tão ou mais importante do que a parte operacional. Só que as pessoas, elas estão tão envolvidas com isso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Existe um levantamento, e esse levantamento constatou que 55% dos donos de empresas não elaboraram um plano de negócio antes da abertura da sua empresa. Então, o plano de negócio é uma das coisas mais importantes. Se você for no Sebrae, por exemplo, a primeira coisa que eles vão falar para você é fazer uma viabilidade do seu negócio, ver aonde que você vai abrir esse negócio, como que você vai gerir ele, como que você vai fazer tudo, toda a parte administrativa, se você precisa de um software, se você precisa de um contador, o que você precisa, toda a parte organizacional e de gestão dessa empresa. A falta de planejamento, deficiências na gestão e o próprio comportamento empreendedor são as principais causas de fechamento de empresa em seus primeiros anos de atividade. Existe uma pesquisa do Sebrae São Paulo
que fala que ela é a causa mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Gente, isso é a maior realidade do mundo. Joga no Google aí que vocês vão ver o que eu estou falando. Todas, 99% dessas empresas que fecham antes do 5º ano foi falta de gestão, foi falta de planejamento. Aí, a gente está vivendo uma vida normal, de repente vem um tsunami desse que aconteceu, essa pandemia, e a vida da gente, ela vai mudar totalmente, não é verdade? Então, independente do seu ramo de atuação, nós podemos afirmar que o mar está turbulento, com ondas de todos os tamanhos, transformando os negócios em uma velocidade sem precedentes. As mudanças vieram para ficar, gostemos ou não. Eu sei que tem coisas que eu estou fazendo hoje que eu não gosto, não gostaria de fazer. Outras eu já tinha vontade de fazer, mas não dava, agora teve que fazer. Então, as mudanças, elas acontecem e a gente precisa estar preparado para elas. A sua empresa está preparada para surfar nessas ondas e aproveitar o máximo das oportunidades que podem surgir? Uma pandemia dessa, por exemplo? Veja só, toda oportunidade, ela vem acompanhada de algumas ameaças. E você está preparado para essas ameaças? Você sabe quais são as oportunidades que estão batendo na sua porta? E quais são as ameaças que estão batendo na sua porta? Se a resposta for não, nós temos certeza que o desenvolvimento de um processo, de um planejamento estratégico, será essencial para a sua empresa aproveitar as melhores ondas e surfar rumo ao crescimento sustentável. Gente, é impressionante. Eu tenho uma empresa, a Ferrari Sistemas. Eu fundei ela há 28 anos atrás. A gente sempre quis aqui fazer o home office, mas a gente encontrava só dificuldades, né? Porque o empresário, não é porque eu sou consultor de empresa que eu prego isso para vocês, que eu também faço as coisas, às vezes eu empurro, às vezes eu procrastino essas decisões. E a gente queria fazer isso, mas sempre encontrava dificuldade aqui, dificuldade ali. Até que veio a pandemia. Hoje nós estamos home office. Nós usávamos um espaço aqui dentro da Ferrari de 120 metros quadrados. Hoje nós estamos numa sala de 12 metros quadrados. É uma diferença brutal. A empresa continua funcionando. Eu digo até que em determinadas situações, em determinados pontos, nós estamos funcionando muito melhor do que antes. Os funcionários, eles estão home office. As empresas, algumas delas estão home office, outras não, e nós readaptamos, reenquadramos todo o nosso atendimento para atender os nossos clientes. Agora, isso não estava planejado, isso foi uma mudança de rota que nós tivemos. Lembra do GPS? Isso aconteceu. Aí a gente recalculou a nossa rota e estamos seguindo nos caminhos do nosso objetivo. Nós temos aqui um planejamento estratégico, nós sabemos aonde nós queremos chegar, sabemos quem somos. Agora, tivemos uma mudança no percurso e vamos adaptar, vamos fazer tudo. Agora, o que é estratégia, pessoal? A estratégia, ela foi usada primeiramente em guerra, vocês sabiam? E aí ela começou a ser utilizada por empresas, acho que foi na segunda revolução que nós tivemos, industrial. Eu não lembro a data exata. E aí as empresas começaram a utilizar a estratégia para crescerem, para atingir uma melhor posição no mercado. Então, muito provavelmente, você já usou a palavra estratégia, por exemplo, para definir as ações para você realizar ou alcançar um objetivo pessoal, não é verdade? A empresa é a mesma coisa, da mesma forma. As organizações também têm que estabelecer ações que terão de realizar para atingir os seus objetivos a médio e longo prazo. O planejamento estratégico é a forma sistematizada que as organizações utilizam para estabelecer os seus objetivos e os respectivos meios que utilizará para alcançar esses objetivos. Agora, a estratégia, por exemplo, de um time de futebol. O que você pensa quando você vê um time de futebol? Ele vai iniciar o campeonato dele, por exemplo. Ele faz uma análise de todo o campeonato, de todas as forças que ele tem, do ambiente interno do time dele, do ambiente externo, que são as regras do campeonato, o horário dos jogos, a sequência de jogos, e aí ele faz qual que é o objetivo principal dele? Ser campeão daquele campeonato. Muito bem. Então, só que eu tenho 20 partidas, por exemplo, para chegar a ser campeão. Eu preciso criar estratégia para passar essas 20 etapas que vão
ser necessárias para que eu chegue na final do campeonato e ganhe o campeonato. Só que cada time, ele joga de uma forma. Eu tenho que reenquadrar o meu time para jogar com o time A, depois eu tenho que mudar todo o meu time para jogar com o time B, e assim sucessivamente. Essas mudanças, elas estão dentro de um cronograma, que estão no planejamento que foi feito antes do início do campeonato. Então, o técnico, os gestores dos times, hoje são tudo empresas, né, que gerem esses times e tal, eles criaram todo esse planejamento para atingir o seu objetivo. Claro, um vai ganhar e o outro vai perder, sempre assim. Mas isso é um jogo. E você não é diferente disso. Quando você monta um plano estratégico da sua empresa, um planejamento, você quer vencer quem? Os seus concorrentes. Você quer conquistar o quê? Os seus clientes. Aumentar as suas vendas, conquistar uma fatia do mercado que hoje você não detém ainda. Para isso que existem os planejamentos estratégicos. Aí, o que acontece? Qual que é a importância, por exemplo, de um planejamento estratégico? Ele funciona como ponto de partida para todas as ações de uma empresa, para que ela realize ao longo de um período para chegar numa visão de futuro planejada. Ele ajuda a administrar o tempo, recursos, energia para a estratégia do seu negócio, focando no que realmente importa ao longo do seu caminho. Veja só, quando a gente era criança, mãe da gente falava para a gente ir no bar, né, comprar alguma coisa, no mercadinho ali, na quitanda, etc e tal. A gente saía de casa com um objetivo para ir comprar isso daí. Só que no meio do caminho, criança, né, a gente sabe como é que é. O que acontecia? A gente se distraía, alguma coisa chamava a nossa atenção. E a gente, então, pela inocência que a gente era, eu cansei de fazer isso, eu saía às vezes para pegar alguma coisa para minha mãe, ela estava com pressa, e ela falava assim, olha filho, é um pé lá e outro cá, hein? Porque ela sabia que qualquer coisa ia me distrair, qualquer coisa ia tirar a minha atenção. E aí eu não chegava no meu objetivo no tempo previsto. E atrasava para trazer aquele ingrediente para ela que ela estava precisando. Antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Não era tão fácil como é. Então a gente se distrai no meio do caminho, no percurso, e perde o foco. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com gestores de grande importância. Gente, é igual agenda. Você não tem um número de telefone de todo mundo na sua cabeça. Claro, tem pessoas que têm, né? Tem pessoas que têm o dom de gravar telefone. Eu não tenho. E acredito que muitos aqui também não têm. Então eu digo para vocês, o planejamento é um mapa que a gente segue, é um roteiro que a gente segue para atingir as nossas metas, uma por uma, e chegar onde? No nosso objetivo. Essa é a importância de um planejamento. Desenvolver um planejamento estratégico não é complexo, de custo elevado? Muitas pessoas pensam isso. Cara, mas como é que eu vou desenvolver um planejamento estratégico? Primeiro, eu não sei fazer. Segundo, se eu for contratar uma consultoria, isso vai me custar o olho da cara. E é muito complicado, eu não vou entender nada disso. Não, deixa eu tocar desse jeitinho meu aqui que está dando certo. O fulano faz assim, o ciclano tal. Gente, vamos pensar em quem tem sucesso. Todas as empresas grandes hoje, elas começaram pequenas. Ninguém começa grande. E elas começaram pequena e fazendo os planejamentos delas, para atingir cada objetivo que hoje ela tem lá no histórico dela, no currículo dela. Então ela precisa de tudo isso para ela atingir os seus objetivos. E uma empresa pequena, por exemplo, hoje o planejamento estratégico vem gradativamente deixando de ser uma exclusividade das grandes empresas, passando a fazer parte da preocupação dos proprietários de micro e pequenas empresas, que até pouco tempo achavam que o planejamento estratégico era uma atividade complexa e com um elevado custo de desenvolvimento de implantação, e só era para empresa grande. Esquece isso, gente. A gente precisa ter planejamento para qualquer atividade, para qualquer tamanho de empresa. É necessário que a gente tenha isso para a gente conseguir, primeiro, estabelecer as nossas metas, saber quem somos, saber onde vamos e seguir o nosso roteiro e atingir os nossos objetivos. Aí, as pessoas elas têm desculpa, né, para tudo. Então, você quando aperta uma pessoa, né, a primeira reação dela, a maioria delas, é auto-reagir, né, é reativa, e ela já joga a culpa em alguém,
tem desculpa para tudo. Ah, por que você não vai na academia? Não, eu não estou indo na academia agora porque tem a pandemia. Mas você não pode fazer uma caminhada? Ah, não, eu tenho medo de fazer a caminhada porque não sei o quê. E quando não tem a pandemia, a academia lá é no horário que eu queria ir, que eu tenho disponível, é muita gente, e não sei o que. Você vai, e não faz nada, e não vai para lugar nenhum. Então, uma pergunta que a gente faz: a minha empresa é pequena e tanto eu como os principais gestores, nós não temos tempo para nos dedicar, por exemplo, ao desenvolvimento de um planejamento estratégico. Gente, você precisa tomar banho todos os dias, você precisa comer todos os dias, beber água e etc. e tal. Tudo isso é necessário, e planejar a sua empresa também é necessário. As pessoas ficam envolvidas com o operacional da empresa no dia a dia delas e elas esquecem de planejar, elas esquecem de fazer uma gestão eficiente da empresa dela. E os resultados são pífios. E aí ela vê o concorrente dela crescendo. Cara, o que aquele cara faz que eu tenho um produto melhor que o dele? E meu funcionário aqui é muito melhor do que o funcionário dele lá. Nossa, ele tem um funcionário horrível, né? Por exemplo, vamos falar do pet shop de novo. Nossa, aquele pet shop, ele faz uns cachorros tudo cagado, né? Uns cachorros horríveis. Meus cachorrinhos que eu toso aqui, olha, é uma maravilha. Só que ele está crescendo e você não está. Aonde está o erro disso tudo? Será que ele não faz planejamento, assim como você não faz planejamento da sua empresa? Você já pensou, por exemplo, um planejamento estratégico para saber quanto custa numa consultoria que seja? Você já foi no Sebrae, conversou sobre isso com eles? O Sebrae ajuda muitas empresas, eles cobram muito por alguns produtos, mas muitos produtos lá são de graça. Eu mesmo vou lá no Sebrae direto, sem amizade com todo mundo, faço cursos lá. Cara, não tem essa de que a sua empresa é pequena, não tem essa que você não tem tempo. Você tira 1 horinha por dia ali, ó, em vez de você ir para casa, tomar sua cerveja, bater um papo ali, não sei o que, perde 1 horinha a mais na sua empresa, cria todo um controle de gestão. Com 1 hora por dia você consegue administrar isso. Eu garanto para você e provo para você que você consegue. Tem mecanismo para isso, tem ferramenta para isso. Se você quiser fazer sozinho, às vezes o teu caminho vai ser mais longo e você vai errar muito. Procura ajuda de especialista, gente. A gente precisa crescer ao longo do tempo. Existe uma pirâmide que eu faço que é referente ao planejamento estratégico. Então a gente começa assim, a base dela são os objetivos e planos operacionais. Cada tarefa, cada operação, ela tem que ser registrada. Esse nível do planejamento é um nível interativo. São decisões de planejamentos e planejamentos operacionais, por exemplo. Depois a gente sobe um nível, vai para objetivos e planos táticos. Aí a gente começa a criar as táticas para atingir o nosso objetivo. Cada divisão ou cada unidade do negócio. Então você tem uma empresa um pouco maior, que divide por setor. Bom, esse setor vai ser afetado pelo nosso planejamento, nós precisamos readequar ele. Então, se você tem uma empresa que tem mais de uma unidade, então você vai já para outra unidade. Isso aqui, a outra unidade vai ter mais dificuldade. Sabe? Tudo tem que ser pensado. E aí é um nível mais interativo, são decisões e planejamentos táticos. Aí a gente vai para os nossos objetivos e planos estratégicos. É a organização como um todo, aí entra a empresa toda, não é? Aí entra o nível institucional, decisões e planejamento estratégico. Para quê? Para a gente chegar onde? Na nossa missão. Que missão? Você sabe qual é a missão, visão e valores da sua empresa? O planejamento estratégico, ele começa com isso. Se você não souber aonde você quer chegar, quem você é, você não consegue fazer nada. Então, o primeiro passo de um planejamento estratégico é a elaboração ou revisão da política organizacional da sua empresa. Missão, visão e valores. Nossa, mas isso aí não é só empresa grande que tem? Não, não é. Tem um link aí para vocês baixarem um e-book que eu fiz sobre o planejamento estratégico. Eu estou dando 8 passos lá, 8 dicas para vocês fazerem esse planejamento, tentarem fazer na sua empresa. Se tiverem dúvida, lá tem meu telefone, pode me chamar no WhatsApp, pode falar comigo, pode me ligar, pode marcar uma call comigo, não tem problema, eu estou aqui para ajudar todo mundo que precisa nesse momento.
Quando a gente sai, depois que a gente elabora toda essa revisão, a gente cria a nossa missão, visão e valores, nós vamos para o passo 2, que é a identificação das partes interessadas e suas necessidades e expectativa. Quem são os beneficiados com essa decisão minha? Eu vou beneficiar meu cliente, vou beneficiar meus sócios, os meus colaboradores, os meus fornecedores, porque eu cresço, eu compro mais, eu facilito a vida deles. Então, todos os stakeholders que nós temos aqui, que são partes interessadas, nós vamos elaborar e vamos identificar quem são eles. Depois a gente vai para a elaboração da análise do ambiente interno e externo. Nós fazemos o SWOT, fazemos as 5 forças de Porter. São ferramentas da administração que a gente utiliza para analisar quais são suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as suas ameaças que surgem com as oportunidades, como eu disse lá atrás. Depois disso tudo analisado, tudo definido, a gente vai para a definição de quais são os nossos objetivos e metas que a organização pretende atingir. Em cada área, em cada setor, em cada unidade que a gente tem. É um por um. Depois a gente vai para o 5º passo, que é a definição das estratégias e os planos de ação com as respectivas responsáveis de recursos necessários. A gente vai precisar de dinheiro para fazer tal coisa? Vamos precisar de dinheiro. A gente vai precisar de conhecimento técnico? Vamos precisar de conhecimento técnico. Então, na hora de você fazer o plano de ação, na hora de você relacionar ali a estratégia de cada ponto, você precisa saber tudo que você vai ter, os recursos que você tem, que você vai precisar, os recursos que você vai buscar lá fora, que você tem dentro da sua organização, quem serão os responsáveis. Um planejamento estratégico, ele tem que ser feito pelo dono, pelo gestor máximo da organização, mas não necessariamente ele tem que ser feito sozinho, muito pelo contrário, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer as reuniões, dar as dicas. Às vezes o nosso colaborador conhece mais o nosso cliente do que nós mesmos, então nós precisamos ouvir os nossos colaboradores, precisamos ouvir os nossos clientes. Você faz pesquisa de satisfação na sua empresa? Talvez esteja faltando isso para você. E o 6º passo é a definição dos indicadores, que serão acompanhados periodicamente para a mensuração dos resultados. O que acontece normalmente, para quem faz planejamento estratégico e não dá certo, é porque não acompanha, é porque não cria indicadores, é porque não faz as verificações. Vou voltar no GPS. Lembra que eu falei, se no meio do caminho tiver um obstáculo, eu preciso recalcular a minha rota. Então, quando você faz o acompanhamento, você acompanha os indicadores, você consegue detectar quando você tem problema. E aí você consegue readequar aquela ação ou aquele movimento para você refazer aquilo para nunca perder o foco do seu objetivo principal. Aí a gente pergunta, tá, mas tem pandemia, tem isolamento social, como que um consultor faria isso para mim hoje? Eu não sei se o Sebrae de Rio Preto já está fazendo, o Sebrae do Brasil inteiro já está fazendo a consultoria digital. Então, para não ter contato, né, com os clientes. E muitas ações a gente tem que tomar. A Ferrari Consultoria, a C Ferrari Consultoria, nós entramos no meio digital também. A nossa consultoria hoje, ela é digital. Ela já está digital. Antes, a consultoria, ela acontecia somente de forma presencial. Hoje não. Hoje tudo acontece de uma plataforma digital, com total segurança e eficiência. Todas as ferramentas estão disponibilizadas nela, assim como as reuniões são todas por vídeo. E o que acontece na consultoria antiga, no modelo antigo, né, o presencial? Normalmente a consultoria funciona assim, olha, eu vou te atender toda terça-feira, então toda terça das 8 ao meio-dia eu estaria aqui na sua empresa. Cara, existem outras coisas para você fazer na terça-feira no período da manhã. Você não tem que só me atender e esperar eu ir na sua empresa para a gente conversar sobre outras coisas. E aí o que acontece? Pinta um compromisso, você não, eu não posso que o consultor vai vir na minha empresa. Eu tenho que esperar. Ou eu não vou poder atender o consultor, você atende ele para mim, passa para outra pessoa me atender, porque você tem um compromisso inadiável naquele dia.
E aí, na terça-feira à tarde, você tem uma dúvida, precisa falar comigo, e eu estou aonde? Em outro cliente. E eu não vou atender você, porque eu estou atendendo outro cliente naquele momento, assim como eu não atendi outro cliente atendendo você. Então, você vai ter que esperar na terça-feira seguinte, para que você tire essa dúvida, para que você ande, e a coisa não evolui muito. No digital, eu estou com vocês ao tempo inteiro. Você não tem a minha presença aí, mas você tem a minha disponibilidade. Você tem uma dúvida, dentro da plataforma tem um chat, tem uma abertura de chamado, que você me aciona a qualquer momento. Eu posso estar dormindo, eu durmo também. E a hora que eu estiver dormindo e você está trabalhando, por porventura você está trabalhando no horário que eu estou viajando ou qualquer coisa, você joga a sua pergunta ali para mim. Assim que eu estiver disponível, eu vou ver e vou responder para você. Então, a consultoria digital, ela veio para transformar e nos ajudar nesse momento difícil que a gente está passando nessa pandemia. Está acabando? Não sei. A impressão que nós temos é que está. Mas muitas coisas vão ficar. E uma que vai ficar é a consultoria digital, é o atendimento digital das empresas, que ela está mais forte. Onde o seu cliente está, gente? Ele não está na rua. Então, ele está onde? Ele está na internet. Então, nós precisamos readequar isso. Nós fizemos uma readequação do nosso trabalho e estamos aqui à disposição de todos vocês. A C. Ferrari Consultoria Empresarial, está aqui meu telefone, tem aqui o site para vocês acessarem, ver os produtos que a gente tem. Aí, eu acho que é nos comentários, né, eu não sei bem aonde que o Paulo coloca essas informações, o link, por exemplo, para vocês baixarem o e-book. Se tiverem dúvida do e-book, pode me chamar. Vamos trabalhar junto, vamos tirar essas dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se tem alguma pergunta para o Paulo, vocês podem mandar aí e que eu vou dando um jeito de responder aqui, ó. Perguntas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Marialva Silva. Dentro do que li sobre o planejamento estratégico, encontrei diferença entre objetivo e meta. Existe isso mesmo? Gente, vamos entender uma coisa, ó. Objetivo e meta, existe sim diferença, Mariana. Um objetivo é algo maior, é o grande que eu quero. Só que para eu atingir esse objetivo, eu preciso estabelecer pequenas metas, e aí eu vou atingindo, cumprindo essas metas, e aí eu vou chegar no meu objetivo. Então, existe diferença sim. Juliana Albuquerque, nós trabalhamos com uma pequena mercearia, não conseguimos montar essa política organizacional, mencionada por você. Existe um passo a passo para isso, ou ela é dispensável nesse nosso caso? Cara, nada é dispensável. Planejamento estratégico, Juliano, ele é necessário e é de fácil acesso para todo mundo. Esse e-book, eu estou te dando 8 dicas para você entender como é que funciona o planejamento estratégico e tentar fazer na sua empresa. Tendo dúvida, pode mencionar. E eu vou te explicar direitinho, passo a passo, para que você consiga atingir. Nós temos produtos hoje que facilitam a vida do empreendedor. A Ana Júlia, gente, tem muita dificuldade em parar para repensar. Esse trajeto, igual você falou, estamos no mercado vendendo produtos de papelaria há 12 anos. O que dá para fazer agora? Cara, o digital está aí. Você tem que mudar o seu negócio, Ana Júlia. Você tem que mudar o seu negócio, você tem que entrar em contato com seus clientes, você tem que fazer o planejamento estratégico. E se acontecer alguma outra mudança de percurso na nossa vida, né? Deus me livre e guarde dessa pandemia, já ferrou com todo mundo, mas se acontecer outra coisa, a gente tem que estar preparado. Então, faça o planejamento estratégico, consulte pessoas, Ana Júlia, pesquise para você colocar o seu produto. Cara, a papelaria não parou, eu não parei de usar, eu tenho minha impressora aqui, eu continuo imprimindo papel, eu continuo fazendo tudo que eu continuo usando minhas canetas, eu continuo usando agenda, cadernos, etc. e tal, e eu preciso comprar isso. Então, você precisa me achar, você precisa fazer uma divulgação do seu produto na internet, porque os clientes hoje eles estão na internet. Então, divulga onde? Na internet. Procure uma agência de marketing digital, faça marketing digital. Gente, faça no Instagram, faça no Facebook, divulgue o seu produto. As pessoas estão na internet e querem a internet. Tudo bem?
Eu acho que o meu tempo já está finalizando, já vou ser chamado a atenção aqui, eu não quero ultrapassar, né? Eu, mais uma vez, quero agradecer a CIRP, a Ivana, o Kelvin, quero agradecer o Paulo, a Ana, que sempre me ajuda, o Wesley, que faz as artes aí. Cara, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de eu falar aqui um pouco do planejamento estratégico. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu adoro fazer, que eu faço há 35 anos gestão, e eu resolvi o problema de muitas empresas da forma que eu estou falando para vocês. Então eu sei o que eu estou falando. Façam, pesquisem, procurem, se orientem, vai dar certo, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigado.